Tudo seu. E aí, gente? Como foi de feriado? Feriado da aula de matemática, né? Vocês tiveram aula passada só na quarta, de quarta para frente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Seguinte, hoje nós vamos começar uma matéria nova. Mas antes, eu separei duas questões do Enem de equações do segundo grau para a gente terminar. Vou desligar minha câmera aqui. Minha tela está aparecendo já? Agora acho que vai. Minha tela apareceu? Sim. Vamos lá, então. Seguinte, duas questõezinhas aqui do Enem. Essa aqui é de 2013 e esse aqui, se eu não me engano, é o Enem de 2014. Caiu a questão de equações de segundo grau. Mas vamos lá. Eu vou ler uma vez, depois a gente lê pausadamente e eu vou querer que vocês me ajudem ou deem palpites de como a gente vai fazer para resolver. É o seguinte. Um professor, depois de corrigir as provas de uma turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x, da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. Então, a expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Bom, essa é a questão. Agora eu vou ler ela pausadamente para a gente ir parando, prestando atenção em algumas coisas. Um professor, depois de corrigir uma prova, as provas da turma, percebeu que várias questões estavam difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Se eu falo grau menor que 3, quais são as duas possibilidades que existem? Ele fala aqui, ó, grau menor do que 3. O que ele fala isso? O que isso significa? Alguém sabe falar? Qual que é o nome da matéria que a gente está estudando? Equações o quê? Estão caladinhos hoje, não falando nada. Hein? Nem o nome da matéria? Então, a gente está vendo equações de segundo grau, né? O que significa equações de segundo grau? Aqui a gente tem um termo de x ao quadrado. Quando a gente tem equação de primeiro grau, a gente tem um termo em x. Quando ele fala que é uma equação de grau menor do que 3, então se é menor do que 3, ou é equação de segundo grau, ou é uma equação de primeiro grau. Nessa questão aqui, ele nem deu nenhuma alternativa de uma equação de terceiro grau. Mas ele poderia muito bem, e a cara do Enem fazer isso, desse uma resposta que atendesse esses critérios aqui, a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6, mas que fosse uma equação de terceiro grau. Entendeu? Então, você veria a questão, parece estar certa, mas aqui ele fala que é uma equação de grau menor do que 3. Beleza. Então, para alterar as notas x para uma função, para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x. Então, o que ele quer fazer? Ele quer pegar o x e transformar ele em um outro valor. Então,
da função. Ele vai colocar y igual a f de x, ou seja, y é igual a função de x. O que quer dizer que é uma função de x? Quer dizer que y depende de x, que é o que a gente tem visto nos últimos 2 meses, eu acho. Seria equação de primeiro grau e equação de segundo grau. E você tem uma função, né? Função f de x, isso é só para dar um nomezinho bonitinho, mas você tem basicamente uma função, igual aqui é uma função de x, né? E isso é igual a y. Y é uma função de x. Para cada valor de x, eu tenho um valor de y. Beleza? Então, beleza. Então, ele fala que ele quer uma função para poder alterar a nota. Então, uma pessoa que tirou uma nota x vai ter agora uma nota y. Beleza? Aí ele fala 3 critérios. Que são esses critérios aqui. Que a função que transforma as notas deve atender. A nota 0 deve permanecer 0, a 10 deve permanecer 10, e a nota 5 passa a ser 6. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na minha funçãozinha nova, quando eu tenho x igual a 0, quanto vale o meu y? 0. Que é uma função que transforma x em y. Aqui fala, ó, se a nota é 0, ela permanece 0. Então, se x igual a 0, y igual a 0. Beleza? E aqui, temos essa funçãozinha aqui. Ele fala o seguinte, se x for igual a 10, não, se o aluno tirou 10, o que acontece? A nota dele continua 10. Y igual a 10. E, por último, se x igual a 5, você vai ter que y igual a 6. É isso que ele está falando aqui. Então, a gente tem aqui 3 pontos. 3 pontos que ele deu. Deve satisfazer, que a equação deve satisfazer o ponto 0, 0, o ponto 10, 10 e o ponto 5 e 6. Tá claro isso aqui? Quando eu falo de ponto? Estão muito caladinhos hoje, gente. Cadê a Bela que arruma falazar, né? Manda mensagem para ela, falar que ela tá faltando hoje. Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer... Tem 2 jeitos de resolver essa questão. A gente pensar o seguinte. Toda função de segundo grau é escrita dessa forma. Ax ao quadrado. O céu tá grosso. Ah, mas não melhorou. Beleza. Pegou fogo. Beleza. Então, toda função de segundo grau é igual a y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que a gente fez? Achava o a, achava o b, achava o c? Beleza, aquilo que a gente achava, porque toda função de segundo grau ela pode ser escrita dessa forma aqui. Quanto vale a, b e c nesse caso aqui? Não sei, não falou na questão. É o que a gente quer descobrir, inclusive. Pergunta qual que é essa função. Então, se esses 3 pontos aqui pertencem a essa função, então, quando eu substituir x igual a 0, eu tenho que obter y igual a 0. Então, se eu colocar a vezes 0 mais b, 0 ao quadrado, mas aqui tem 0, né? b vezes 0 mais c.
quanto tem que dar isso aqui? 0. Que é o ponto. X e Y. Então, se x é igual a 0, y também é igual a 0. Beleza. Então, a vezes 0, 0. B vezes 0, 0. Então, sobrou o C. Quanto vale o C? C igual a 0. Então, ficou horrível isso aqui. A gente já achou o nosso C. Vamos vir aqui para as alternativas. O que é o C? C é o número que não multiplica x. Certo? Então, quanto vale o C nessa equação aqui? Na alternativa A. Hein, gente? Quanto que vale o C aqui? Vem aqui. Vocês não estão me ouvindo, não? Sim. Quanto vale o C nessa equação aqui? Vamos continuar, então. Vou fazer sozinho. Então, C é o número que não multiplica x. Como não tem nenhum número aqui que está sozinho sem x, quer dizer que o C é igual a 0 nessa equação. Beleza, deveria ser. E nessa aqui? C é igual a 0 também. E nessa aqui? C é igual a 0 também. E nessa aqui? C é igual a 2. Beleza, então, essa alternativa aqui está fora. Não é essa aqui. Eu tenho que achar C igual a 0. Então, agora a minha equação do segundo grau, ela é dessa forma aqui. Mais dx, porque o C é igual a 0. Bem, se a gente pensar por esse ponto aqui agora, quando x for 5, y é igual a 6. Então, de cara também não pode ser essa aqui, porque aqui x é igual a y. Então, essa aqui também é falsa. A gente vai ficar entre essas três aqui. Beleza? Então, vamos substituir esse outro ponto aqui. X igual a 5. Então, 5 ao quadrado mais b vezes 5. E quanto vale isso? 6. Que é o ponto 5, 6. Beleza? Então, aqui eu vou ter 25 vezes A mais 5 vezes B. Isso tudo é igual a quanto? 6. Então, aqui a gente tem um sisteminha, tem uma equaçãozinha. Eu vou guardar ela. Beleza? E vou agora substituir o meu terceiro ponto. É o ponto 10 e 10. Então, eu vou ter y igual a 10 ao quadrado 100. 100 vezes A, né? Mais 10b. Isso tudo é igual a quanto? 10, porque o ponto é 10, 10. Então aqui eu posso dividir tudo por 10, né? Vai sobrar 10a mais b igual a 1. Beleza? Vou passar o a para o lado de lá. Eu vou ter que o b é igual a 1 menos 10a. Beleza? Então tem outra equaçãozinha. O que eu vou fazer então? Agora eu tenho um sistema. Da matéria que a gente viu antes de equações de segundo grau. O sistema com equação é 25A mais 5B
igual a 6. E aqui, B igual a menos 1 mais 1 menos 10A. Então, o método que a gente vai fazer para resolver esse sistema é substituição. Eu vou pegar B igual a 1 menos 10A e substituir aqui. Eu vou ter 25A mais 5B. Quanto que é 5B? 1. Quanto é B, né? 1 menos 10A. Que é igual a 6. Beleza? Então, eu vou ter 25A. Chuveirinho. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 10A. Menos 50A. Isso é igual a 6. Então, vou passar esse 5 para o lado de lá e eu somar o mais 25A menos 50A. Dá menos 25A, que é igual a 6 menos 5. Então, 6 menos 5 é 1. E eu passo o menos 25 dividindo. Eu tenho que o A é menos 1 sobre 25. Beleza? Então, achamos o nosso A. Beleza? E então, você vai poder eliminar mais uma. O que é o A? Aqui a gente eliminou usando o C. O que é o A? O A é um número que multiplica x ao quadrado. Olha só. Qual o número que multiplica o x ao quadrado aqui? Aqui é menos 1 sobre 25. Quanto que é o A aqui? O A aqui é menos 1 sobre 10. E quanto que é o A aqui nesse aqui? A igual a 1 sobre 24. Beleza? Mas quanto que é o nosso A? 1 sobre 25. Então, não é essa, não é essa. Essa alternativa é a A. Beleza? Seguinte, tinha outro jeito de resolver essa questão. Esse aqui é usando mais a teoria e o outro é por tentativa e erro. Como assim? Bem, a equação da alternativa correta, ela tem que atender, tem que satisfazer, sim, esses 3 pontos têm que pertencer a essa equação. Ou seja, se eu substituir 0 nessa equação, eu tenho que obter y igual a 0. Se eu substituir 10 aqui, eu tenho que obter y igual a 10. Se eu substituir 5 no lugar de x, eu tenho que obter y igual a 6. Então, o que eu faria? Daria para testar. O 0 é o mais fácil, né? Eu substituir 0 aqui, 0 vezes 1 sobre 25, 0. Mais 7 sobre 5 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0, 0. Y igual a 0. Então, satisfaz a primeira. Agora, vamos ver se satisfaz a segunda também. Y igual a menos 1 sobre 25 vezes 10 ao quadrado mais 7 sobre 5 vezes 10. Y é igual a 100 sobre 25, isso é negativo, mais 7 vezes 10 dividido por 5. Beleza, vamos simplificar. Aqui. Quanto que é 100 dividido por 25? 4. Mas tem um sinal negativo, menos 4. E aqui, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 7, 14. Mais 14. Então, vamos ter 14 menos 4, 10. Então, se x fosse igual a 10, y também é igual a 10. Beleza, satisfaz essa aqui também. E faria a mesma coisa para o x igual a 5. Substituiria x igual a 5 aqui e verificaria se estava y igual a 6. Se desse, era essa a alternativa. Se não desse, passar para a próxima. Beleza?
Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Essa questão também do Enem. Questão do Enem 2013. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. O que é essa parada de rotação? O Enem gosta muito disso. De você rotacionar alguma coisa, alguma curva, ou algum plano, né? Algo que tenha duas dimensões só, e obter um sólido, algo que tenha um volume. Nesse caso aqui, ele não pede volume nem nada. Assim, ele fala que disso de rotação só para falar, mas não cobra nada disso. Mas em muitas questões de geometria, vocês vão ver essa parada de rotação. É bem importante. Mas a professora Fernanda deve ver isso com vocês, que ela está vendo geometria. Vamos lá, então. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. F de x é igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Vamos lá. O que o enunciado fala? Ele fala que tem um plano cartesiano, x e y, que tem uma parábola aqui. É horrível essa aqui. Faz conta que está encostando aqui. Vai ter uma parábola. Aí quando eu giro essa parábola, giro ela, o sólido daquela forma é uma taça. Isso é só para contextualizar. A questão mesmo começa aqui. O que ele fala? Duas coisas, informações importantes ali. Uma, ele fala que a equação dessa parábola é f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Quanto vale c? Não sei. É o que está pedindo na questão. Então, o que mais que ele fala? Fala que c é a altura do líquido que está na taça e ele quer saber quanto vale o c. Então, como eu resolvo? Assim não tem como resolver, não tem mais nenhuma informação. A não ser quando ele fala, olha, sabe-se que o ponto V, que é o ponto V aqui, representa o vértice da parábola, localizado no eixo X. Se está localizado no eixo X, encostou no eixo X, o que quer dizer? Se vocês lembram. Quanto vale o Y? Se cruza o eixo X, o Y vale 0. Então, Y igual a 0 no ponto aqui, esse ponto D. Só que, se ele encosta, o vértice encosta no eixo X, quantas raízes tem essa equação? Quantos pontos nesse gráfico o y igual a 0? Um ponto. Só um ponto, só nesse ponto aqui. Ó. Quer dizer que essa equação aqui, ela tem quantas raízes? Uma raiz. Qual é a condição para uma equação de segundo grau ter uma raiz? Delta igual a 0. Pronto, então eu tenho mais uma informação. O delta dessa equação é igual a 0.
Então, eu vou calcular o delta e vou falar que ele é igual a zero. Quanto vale o delta? O que a gente viu aqui, ó, nas aulas para trás. Na forma básica, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente viu aqui na revisãozinha também. Cadê? Deixa eu colar em algum lugar aqui. A questão do delta igual a zero. A gente viu aqui, ó. Delta igual a zero, só tem uma raiz. Vamos lá. Então, delta igual a zero, que é igual a b ao quadrado. Quanto que é o b ao quadrado? Menos 6 ao quadrado. É igual a 36. O b é o número que multiplica o x. Menos 4ac. Qual é o número que multiplica o x? 3 meios vezes o c. Então, esse número aqui, essa multiplicação que está negativa, eu vou passar para o outro lado. Eu vou ter i 4 dividido por 2, né? Simplifica, aqui é 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6c. Passo 6c para o outro lado e fica positivo. 6c é igual a 36. Quanto vale o c? 36 sobre 6, que é igual a 6. A questão é c igual a 6. A alternativa é. Beleza? Uma dúvida? Beleza. Tá bom. Então, com isso a gente encerra nossa parte, nossa matéria de equações. Tanto do primeiro grau quanto do segundo grau. Matéria que está presente em 100% das provas do Enem. Equações. Beleza? Então, vamos lá para a próxima matéria. Eu vou ver com vocês aqui, que é regra de 3. Hoje eu vou só começar, né? Porque a gente tem mais 20 minutos de aula só. Mas vou falar alguns conceitos importantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer, deixar o negócio que risca. Como que faz? Pra poder tirar a canetinha. Sabe? Ah, aqui. Ah, não tem que estar aberto. Bom, fica para ele aberto então. Vamos lá. Para a gente começar a regra de 3, a gente tem que definir alguma coisa. Uma coisa aqui, na regra de 3, que é grandeza. Porque toda regra de 3 é uma relação entre duas coisas. Né? Só que duas coisas, essas coisas, elas têm uma unidade, têm um significado. Então a gente chama de grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Por que isso é importante? Para montar a nossa equação, nosso sisteminha de regra de 3. Então, exemplo de grandeza. O que é grandeza? Então, a gente tem, por exemplo, velocidade. A gente tem também altura. Fala algum exemplo mais de grandeza. O tempo em horas. O tempo, né? Horas é a unidade. Grandeza é tempo. Mais um exemplo aí, gente. Fala algum exemplo de grandeza. O peso, por exemplo. O peso pode ser comparado. O peso em quilos. Volume. Área. Tudo são grandezas. São coisas que
e pode ser medido, contado e comparado. Então, peso você consegue medir, volume também. E observe que todas essas grandezas possuem unidade. E isso também é muito importante em regra de 3, porque não tem como você comparar coisas com unidades diferentes. Não tem como você comparar tempo com peso. Entendeu? Não tem como comparar tempo com peso. Tempo é tempo, peso é peso. Então, sempre comparar as grandezas com a mesma unidade. Certo? Vamos lá. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 é uma regra prática para resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza. O que é essa frase que importa para a gente? Aqui, ó. Então, a gente vai... É uma regra que relaciona, para resolver problemas, que relaciona duas grandezas. Certo? Duas grandezas. E essas grandezas elas podem ser ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No exemplo que eu dei na revisão do simulado, eu falei sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vou lembrar aqui de novo. Que é o seguinte. Vamos pensar. Diretamente proporcional quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Por exemplo, se eu tenho um gasto com comida para sustentar uma pessoa, né? Então, eu tenho que comprar tantos reais de comida para uma pessoa. Se eu aumento a quantidade de pessoas que vai comer aquela comida, eu vou aumentar ou diminuir o meu gasto? Vou aumentar. Antes eu tinha que dar dinheiro só para uma pessoa, agora são para duas. Então, o meu gasto aumenta. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica e eu tenho 100 funcionários, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou aumentar ou diminuir a produção da fábrica? Vou aumentar. Isso. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Beleza? E o que são grandezas inversamente proporcionais? É o contrário. Então, se um aumenta, o outro também aumenta, no caso da grandeza inversamente proporcional, quando uma grandeza aumentar, a outra vai diminuir. Quando uma diminuir, a outra vai aumentar. Um exemplo. Se eu faço uma viagem num carro a 60 km por hora, eu vou gastar um tempo X para fazer essa viagem. Se eu aumentar a minha velocidade, se eu fizer um carro a 100 km por hora, eu vou ir mais rápido, óbvio, que é velocidade maior, mas eu vou gastar mais ou menos tempo para percorrer aquela mesma distância? Menos tempo. Menos tempo. Então, olha, eu aumentei a velocidade e eu diminuí o tempo gasto no percurso. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. E é muito importante identificar isso na questão antes de resolver. Porque ela vai determinar se na hora que a gente for multiplicar a regra de 3, se a gente vai multiplicar cruzado ou se a gente vai multiplicar direto. Beleza? Então, isso aqui eu vou alguns exemplos para a gente falar se são diretamente ou inversamente proporcionais essas grandezas. Então, esse, inclusive, é um exemplo que eu acabei de falar. Se eu tenho uma velocidade, vou percorrer uma certa distância. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou diminuir o tempo que eu gasto para percorrer aquela distância ou eu vou aumentar? Vou diminuir. Então, aqui é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente? Inversamente.
que fala para parar de... Vou desenhar. Tá bom. Então, se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir, né? Então, eu vou diminuir o tempo gasto. Então, aqui é inversamente. Beleza? E agora? Se eu estou com o carro andando a certa velocidade, se eu aumento a velocidade, a distância que eu vou percorrer é maior ou menor? Se você aumentar a velocidade, Isso, aumentar a velocidade. A distância que eu vou percorrer com esse carro é maior ou menor? é mesmo. Se você tiver um carro mais rápido, você não anda mais do que o carro mais Ah, lento? sim. Ah, sim. Aí anda mais rápido. Não, é mais rápido, porque a velocidade é maior. Quer saber se a distância que você percorre no mesmo intervalo de tempo, com uma velocidade maior, é maior ou menor? Então, por exemplo, vai ser uma corrida de dura 10 minutos. O carro A está a 10 km por hora. E o carro B está a 120 km por hora. Depois de 10 minutos, quem vai ter andado mais? O carro B ou o carro A? B. B. Então, eu aumentei a velocidade. O que aconteceu com a distância percorrida? Diminuiu. Diminuiu o carro, tem o carro A e o carro B. Você viu que o carro A anda mais, a distância maior. Então, Que é a distância que o carro B vai percorrer é maior. E a do B não, a do A é menor. E o que aconteceu com a velocidade do A para o B? Ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então, eu aumentei a velocidade, o que aconteceu com a distância? Aumentou também. Aumentou também. Então, aqui diretamente ou inversamente? Diretamente. Exatamente. Agora você está com um carro com velocidade constante. Um carro vai andar em 10 minutos e o outro carro vai andar 3 horas. Então, eu aumentei o tempo deles. A distância percorrida aumenta ou diminui? A velocidade é constante. Se eu aumento o tempo, a distância que esse carro percorre aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, a distância aqui aumenta também. Isso aqui é diretamente. Agora, o seguinte. Eu tenho uma certa atividade para fazer, o trabalho. A quantidade de operários que eu tenho e o tempo que eles vão gastar para fazer essa atividade, isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente? Inversamente. Porque é o seguinte, supõe que você tem que arrumar a sua casa. Se você estiver sozinho, você vai gastar um tempo, sei lá, 1 hora. Beleza? Se você tiver mais 4 pessoas te ajudando, então você aumentou a quantidade de operários. Agora são você e mais 4 pessoas arrumando casa. Vocês vão gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Menos tempo.
Então, se você aumenta a quantidade de operários e diminui o tempo, aqui é inversamente. Beleza. Essa aqui é parecida. Se você aumenta a quantidade de horas trabalhadas por dia, você vai diminuir ou vai aumentar o tempo para realizar um determinado serviço? Então, por exemplo, suponha que a prefeitura está reformando a pista, reformando a Nossa Senhora do Carmo. Se os funcionários trabalharem 2 horas por dia, eles vão gastar, sei lá, 90 dias. E se eles trabalharem 12 horas por dia, então se aumentar a hora trabalhada por dia, eles vão terminar a obra mais cedo ou mais tarde? Mais cedo. Mais cedo. Então o tempo de realização diminui. Então aqui é inversamente. Eficiência e quantidade de operários. Então, por exemplo, se eu preciso determinar, fazer uma certa tarefa, preciso, deixa eu ver, mesma coisa do asfalto, né? Preciso asfaltar uma rua, né? Se eu tiver uns funcionários que estão cansados, estão desmotivados, então a eficiência deles vai diminuir, eles vão estar mais cansados. E se eu tiver do outro lado, funcionários estão motivados, estão com muita vontade de trabalhar, estão descansados, então estão com a eficiência maior. Se eu aumentar a eficiência dos meus funcionários, dos meus trabalhadores, eu vou precisar de mais ou menos funcionários para realizar aquela mesma tarefa? Menos. Menos. Perfeito. Então, esse aqui também inversamente. E agora? Então, agora quando eu tenho uma empresa, tenho 100 funcionários. A minha empresa cresceu, eu agora vou ter 200 funcionários. Eu vou aumentar ou diminuir o meu gasto com salário? Aumentar diretamente, né? Diretamente, perfeito. Aumento a quantidade de funcionários, eu aumento o gasto com salário. Então aqui é diretamente. Beleza? E por que isso aqui é muito importante? Eu falei, na regra de 3, isso define se irá multiplicar cruzado ou só multiplicar em linha reta. Esses dois exercícios aqui de regra de 3. Eu posso resolver aqui mesmo. Vamos lá. Resolver de 5. É para resolver ou vai resolver junto? Resolver juntos. Estava só arrumando ali. Vamos lá. Um jardineiro consegue cortar a grama de um gramado em forma de um quadrado com 120 metros de lado em 15 horas. Então, o jardineiro, em 15 horas, ele corta um gramado que tem 120 metros de lado e ele é um gramado quadrado. Quantas horas o mesmo jardineiro levará para cortar um gramado de 6.000 metros quadrados de área? Beleza? Então tá bom. Se está falando quantas horas, uma das grandezas que a gente tem é o tempo. Tempo em horas. Horas. Beleza? Outra grandeza que ele está falando aqui é a área em metros quadrados. Certo? Então, a área. Em 15 horas, qual que é a área que ele consegue
cortar a grama? 120 metros. Então, área é o quê? Qual que é a unidade de área? Metros quadrados. E aqui, ele fala que ele corta, em 15 horas, ele corta um gramado quadrado com 120 metros de lado. O que isso quer dizer? Corrido. Então, o que é isso aqui? Eu vi dizem de gramado. Então, você tem um gramado aqui quadrado. Quanto vale o lado dele? 120. Se é um quadrado e esse lado vale 120, quanto vale o lado de cá? 120. 120. Beleza. Então, qual que é a área do quadrado? 480. 120 ao quadrado. Quanto que é 120 ao quadrado? Vou fazer então um pontinho aqui. 120, 120. 0, 0, 0. Olha aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma aqui. 0, 0, 4. 1 vezes 2, 4. 1. 14.400. Então, em 15 horas, ele consegue cortar grama de uma área de 14.400 metros quadrados. Beleza? O que ele quer saber? Quanto tempo, então aqui, o que eu não sei é o tempo, o X, ele gasta para cortar uma área de 6.000 metros quadrados. Note que o tempo aqui em horas, aqui o tempo que a gente vai achar também vai estar em horas. Na coluna do área, aqui eu tenho metros quadrados, aqui eu tenho metros quadrados. Eu sempre tenho que ter a mesma unidade. Agora, voltando ao que a gente estava fazendo antes de ver se é inversamente ou diretamente proporcional. Se eu aumento a minha área, que eu tenho que cortar a grama, eu aumento ou diminuo o meu tempo de trabalho? Aumenta. Aumenta. Então, se eu aumento um e aumento o outro, é uma grandeza diretamente proporcional. Na minha regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou ter 15 vezes, aqui é 6.000, 15 vezes 6.000, que é igual a x vezes 14.400. Eu passo os 14.400 dividido por lá, eu vou fazer a conta aqui rapidinho na calculadora. 15 vezes 6.000 é 90.000, dividido por 14.400 dá 6,25. Então, o resultado disso aqui é 6,25. Qual que é a unidade da minha resposta? Metros quadrados? O X está na qual coluna? Está no horas. Então vai ser 6 horas e meia, né? Isso, aproximadamente 3 horas e meia. Então, essa é a minha resposta. Então, para ele cortar uma área de 6.000 metros quadrados, ele precisa de 6 horas e meia. 6 horas fica um pouquinho menos que meia hora, mas a ideia é isso. Certinho? Certinho. Vai ter no Drive mais exercícios assim, Lucas? Eu vou passar para a professora da motoria resolver com vocês amanhã. Tá bom.
Mas aula que vem também eu vou retomar. Aí eu resolvo mais uma questãozinha aqui do exemplo, né? E a gente faz mais questões mesmo de 23. Beleza? Beleza. Tá bom, gente. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Obrigada, Lucas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.